Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Priscila. Vocês estão no canal do Perseverando, sejam todos muito bem-vindos. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, já vai deixando o seu like, porque esse vídeo vai falar o seu coração. Esse vídeo ele é bem diferente do que eu faço. Hoje eu vou falar sobre o testemunho, o milagre dessa mocinha aqui, chamada Esther. No dia 28 de dezembro de 2025, nós estávamos voltando da igreja quando nós fomos levar uma pessoa muito amada e querida em casa. E aí quando a gente fez, o caminho até em casa, a Esther começou a passar mal, teve um mal-estar dentro do carro, e aí depois passou. Veio pra casa, nossa rotina normal. E aí, quando foi no dia 29, assim que acordei, eu senti que alguma coisa ia ficar diferente, sabe? Deus já estava falando comigo naquele dia. Só que eu falei assim, não aceito isso. E aí, quando eu tava fazendo meu devocional, a Esther pegou um tempo de calor, que tava muito calor e frio. Aquele tempo, oscilando. E aí a Esther colocou a coberta. Assim que ela fez isso, eu acendi um alerta. Eu falei, peraí, num calor desse ela com coberta? Eu falei, não, alguma coisa que não tá certa. Aí eu coloquei a mãozinha assim, no pescoço dela. Ela tava ardendo em febre. Assim que ela acordou, peguei, botei ela no banho, um banho frio, um coração apertado, mas tive que colocar ela no banho frio. Dei banho nela, dei o café pra ela, depois dei o remédio, porque eu pensei que fosse alergia do tempo, Ela tem alergia do tempo, quando o tempo muda ela, fica tossindo, espirrando. E aí... Não, filha, obrigada. E aí eu dei o remédio a ela e eu vi que o tempo ia passando e a Esther não estava melhorando, da febre. Então eu mandei mensagem pro meu esposo, ele estava no trabalho. E aí eu falei com ele, o que eu faço? Ele, não, você dá o remédio e tal. Eu falei, eu dei o remédio. E aí nada da febre passar. Aí assim que ele chegou, falei com ele, a gente precisa levar ela no UPA, no médico, pra saber o que tá acontecendo. E a gente tá sentindo muita dor de cabeça, sentindo muito sono, muita dor no corpo, sabe? Fraqueza, moleza, sentindo dormência. Ela falava, mamãe, parece que tem formiguinha, sabe? No corpo, na perna. Muitos sintomas que agora eu não lembro assim, pelo que aconteceu. Eu acabei esquecendo, E aí, esses sintomas, e aí nós deixamos passar um tempinho pra ver se ela ia melhorar, pro efeito do remédio. E aí quando meu esposo chegou em casa, ele falou assim, não, realmente a gente vai precisar levar ela no médico. Aí depois ele conversando comigo, não, ela já tá um pouquinho melhor. Eu falei, então bom, tá bom, graças a Deus. Aí eu falei, tá bom, a gente não vai precisar ir pro hospital. Quando passou um tempinho, eu fui no quarto, aí meu esposo estava na sala. Aí ele foi de novo verificar, pra ver se ela tinha melhorado a febre, se tinha passado ou não. E aí ele falou, olha, realmente nós vamos ter que levar ela no médico, porque ela tá ainda com febre. E aí resolvemos levar ela no UPA, porque a febre não passava. Chegando lá no UPA, eles fizeram o exame de sangue, o hemograma completo, e constou que os leucócitos da Esther estavam altíssimos. Uma infecção, uma inflamação assim altíssima. E aí eu tava no banheiro, quando eu voltei, meu esposo falou comigo, a médica precisa falar com você.
toda esposa e todo esposo, né, se conhece pelo olhar, né, o jeito de falar, se conhece. E aí ele chegou, entrou comigo, né, e com a Esther na sala, lá no UPA, e aí eu recebi aquela notícia de que a Esther ia precisar ficar internada naquele exato momento, que eles não tinham como liberar a Esther, que seria de muito risco para ela, para a vida dela. E aí, de início, eles falaram, né, que era uma gastroenterite, e aí já entraram já com a internação, né, e depois com as medicações, e aí eu fiquei lá com ela, meu esposo voltou para casa para trazer as coisas pra gente. E eu comecei a orar ao Senhor, sabe? E antes mesmo de começar a internação, Deus usou pessoas para falar, né, que ia ficar tudo bem, em nome de Jesus, que ela ia melhorar. E eu vendo a mão do Senhor ali desde o início, né? E aí a Esther ficou ali no UPA, no dia 29. E eu clamando ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, né, para que acontecesse um milagre na saúde dela, na vida dela, porque eu não aceitava aquilo. E quando foi no dia 30, né, graças a Deus a Esther, ela conseguiu a internação no hospital em Nova Iguaçu. Eu tô resumindo para não ficar muito longo os vídeos para vocês. E aí, graças a Deus, um hospital abençoado, equipe médica qualificada, sabe, plantões abençoados, as pessoas, né, ali uma bênção, sabe, todos ali com palavra de fé, sabe, de força, equipes abençoadíssimas, tudo preparado por Deus. E Deus é bom, porque mesmo em meio à dor, Ele está conosco. Muitas das vezes a gente se sente só, mas é um sentimento mentiroso, porque se Deus não estivesse conosco, a gente não aguentaria, não suportaria. Pessoal, nós ficamos um dia no UPA e 12 dias no hospital. Foram dias muito difíceis, sabe? E é um lugar assim que você recebia todo amor, todo carinho, mas você não podia, não tinha como você olhar direito pro sol, pro céu, porque era uma janela assim, alta, sabe? Só dava pra ver um pedacinho do céu e você só via paredes e pessoas. Não é como a gente vai na rua, como a gente abre a janela, né, do quarto ou da sala, do seu cômodo da sua casa que você tem e você olha pro céu. Não, era só paredes e janelas muito altas. E só a janela do banheiro é que dava pra ver um pedacinho do céu. Dali eu orava ao Senhor, dali eu tinha meus momentos de oração, dali se tornou um lugar de oração. Ali era um lugar onde eu chorava, ali era um lugar onde eu clamava ao Senhor, ali era um local onde eu pedia ao Senhor, onde eu fazia as minhas petições, demonstrava as minhas fraquezas, enxugava as minhas lágrimas para poder dar força à minha filha. Ali era o local que Deus estava trabalhando na minha vida. E ali foi o local que Deus falou muitas coisas comigo. Em meio à dor, Deus me usou para pregar. Deus me usou para falar do amor dele. E eu não estava entendendo. Eu falei, Senhor, eu tô aqui com a minha filha. E o Senhor me envia pessoas para poder falar do teu amor nesse momento de dor. E Deus começou a me usar. E que eu lembre, isso nunca tinha acontecido. E aí, quando eu fiz esse questionamento com Deus, Deus me fez lembrar de uma vez que eu pedi ao Senhor que eu queria ir para os hospitais evangelizar. E aí eu comecei a entender o propósito de Deus. A minha filha ali,
com uma inflamação no cérebro. Eu acho que o nome é encefalite, eu acho que até hoje eu não consegui gravar. Né? E ali eu vi a mão de Deus. Eu vi Deus me tratando, eu vi Deus me curando. Eu vi Deus me mostrando quem realmente Ele me fez, quem realmente eu sou, quem realmente é a Priscila. E ali não foram momentos fáceis, foram momentos muito difíceis, mas em todos os momentos Deus esteve comigo. Deus nunca me deixou só. E eu via minha filha às vezes sendo furada por causa das medicações, acesso sendo perdido. Ó, eu furei aqui na veia, aqui tá cortada, aqui foi aqui. Aí eu fiz no outro braço também. No outro braço também. Agora eu tive que fazer aqui no último dia, quando eu fui embora, eu tive que fazer, foi aqui, porque tava doendo. Foi, o acesso saiu. E aí nesses dias eu vendo a mão do Senhor, eu vendo minha filha sendo furada, acesso sendo perdido por algumas vezes e doía nela, mas doía mais em mim do que nela. E eu dando força pra ela e eu falando, sabe? Filha, você é forte, você é corajosa, sabe? E ao mesmo tempo que eu falava isso pra ela, o Espírito Santo de Deus estava me fortalecendo, o Espírito Santo de Deus estava me dando força, coragem para passar por aqueles momentos, porque a gente nunca tinha passado por isso, né? Da Esther ficar internada, foi a primeira vez e foi muito doloroso. Foi difícil demais. Quando nós fomos pro UPA, quando eu falei no início, eu pensei que seria só assim, mais uma alergia do tempo, sabe? Não sabia que seria esse um dia no UPA mais 12 no hospital. E aí eu olho assim, nós passamos por tantas coisas, mas eu vi a mão de Deus nos cuidados das enfermeiras, das médicas. Quando a gente tinha um dia para poder sair, que aquele dia era um dia libertador, né, filha? Era um dia que a gente olhava a natureza, a gente podia olhar o céu por completo. Ali a gente ficava tão feliz que não dava vontade. Eram 15 minutos, eu acho, 12 minutos pra gente tomar aquele sol, né? A vitamina D, e tinha que ser rápido. Não podia ser muito tempo. Eu fiz vídeos, mas nesses dias que eu passei no hospital e no UPA, eu não consegui, assim, postar nada no canal, sabe? Mas se Deus quiser e permitir, eu vou editar e vou postar. Mas em todos esses momentos de dores, eu via a mão de Deus, eu via Deus cuidando da minha filha. E ao mesmo tempo eu via Deus cuidando de mim. E aí eu vejo a mão de Deus. Pra resumir, ficamos esses 13 dias, né, fora de casa, um dia no UPA, mais 12 no hospital. Graças a Deus, Deus usou a vida de uma pessoa também muito amada e muito querida. Não vou dizer quem é, porque eu não sei se ela vai permitir, né, então tem que ter autorização dela. Me ajudou para cuidar da Esther, né, 3 vezes, para que eu pudesse vir em casa, descansar um pouco, né, para poder estar bem, para me recuperar, para minha princesa, para ficar bem. E graças a Deus, com as orações da nossa igreja amada, ideal, nosso líder, a nossa abençoada missionária também, esposa do pastor, os irmãos que oraram, a nossa família que orou, todos que oraram, intercederam por ela. Graças a Deus, ela está em casa hoje, recebeu alta, fez os exames novamente para saber o que tinha acontecido com ela,
né? E ela foi uma encefalite, é encefalite que fala, e fez inflamação no cérebro, mas graças a Deus está bem, está curada. Deus tem os seus meios de agir, né? Tem os seus meios de fazer aquilo que Ele quer, né? A obra dele na nossa vida. E eu falo pra você, eu não sei o que você tá passando, mas creia que Deus é contigo. Creia que Ele não te abandona no momento mais difícil da sua vida. Sabe, nos momentos fáceis né, a gente fica feliz, alegre e contente. Mas nos momentos difíceis a gente também vê a mão de Deus. Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Nos tempos de tristeza, de angústia, de aflição, também nos momentos de alegria. E eu pude ver a glória do Senhor, a mão de Deus, nesses 13 dias de hospital, né? Venho agradecer a toda a equipe do hospital, lá de Nova Iguaçu. Você lembra o nome? José Ricardo Cruz. José Ricardo Cruz. Ela lembra tudo, gente. Ela é uma benção. Agradecer toda a equipe, desde a recepção até lá dentro na enfermaria, todas as médicas, enfermeiras, todos os plantões que a Esther ficou. Foi uma bênção. Foram pessoas com fé, pessoas direcionadas por Deus para estarem naquele momento conosco. Agradeço a Deus também pelo plantão também do UPA, lá de Cabuís, de Nilópolis, né? Daqui de Nilópolis. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês. E Deus é bom, estamos em casa, né? Já está recuperado, para glória de Deus. Sim, lavei o cabelo. Tá bem, graças a Deus. E obrigada a todos que oraram, porque tem pessoas que a gente conhece que assistem o vídeo. Então, assim, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, da minha amada igreja mais uma vez, do meu pastor, da missionária, de todos que oraram, que intercederam pela vida da nossa princesa. E esse foi o vídeo de hoje. Eu não contei todo o testemunho, né? Tentei encurtar o máximo possível para não ficar tão longo o vídeo. E eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo de Deus através desse testemunho na vida da Estherzinha. Se você gostou desse vídeo, se Deus falou no teu coração, compartilha, curte, escreva algo, se você quiser se sentir à vontade. Um grande beijo, vamos falar igual a mamãe fala sempre? Um grande beijo, um forte abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nos guarde e nos livre de todo mal, hoje e sempre. Amém. Graças a